Olá pessoal, muito boa noite. Que bom estarmos novamente reunidos aqui para avançarmos mais ainda nessa série do AF10 Entrega e Ressurreição. Estamos avançando agora na parte da entrega, né? E conversando sobre os diferentes tipos de entrega. E nos últimos 2 capítulos começamos a trabalhar aí a diferença entre uma entrega parcial e uma entrega total. E conversamos que Deus deseja que nós venhamos a fazer entregas para Ele, né? De forma integral, total, assim como Ele sempre fez conosco, né, a vida toda e sempre fará. Então, estamos avançando aqui sobre entrega total e neste capítulo nós vamos seguir aqui dizendo o seguinte, que olha que somente se entrega totalmente quem ama. Você pode dizer aí, ama. Beleza. Deus amou em primeiro lugar o homem. Desde o início foi assim. Né? Jesus se entregou por amor, como nós vamos novamente relembrar daqui a pouquinho. Mas o perfeito amor, eu tenho que te lembrar, esse perfeito amor que nós recebemos de Deus e que aprendemos da parte dele mesmo, ele lança fora todo o medo. Não precisa sentir medo, você não tem que ter receio nenhum, não tenha receio de se entregar. Se você teve alguma experiência na sua vida de se entregar ou confiar em alguém, né, de forma genuína, sincera, e esse alguém fez algo contra você ou te magoou, não pense que com Deus vai ser assim. Se entregue pessoalmente, se entregue totalmente a Deus, que certamente Ele vai te acolher com esse amor tão majestoso, perfeito, e você vai perceber como é importante, como é maravilhoso fluir nessa direção, nesse amor de Deus, tá certo? Como diz lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, no amor não existe medo, então não tem que ter receio nenhum. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, claro que sim. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então, quem tem receio, tem medo de se entregar, não é aperfeiçoado no amor. O amor, ele é perfeito, tá certo? O medo, ele ofusca a gente. Ele tira a nossa liberdade. Ele te cerceia de várias maneiras e impede que avancemos da forma como Deus planejou para as nossas vidas. E Deus quer uma vida de entrega. Quanto mais você se entrega para Ele, mais você se avança nos propósitos do reino, mais você avança na cultura do Evangelho, mais você avança no conhecimento, mais você avança no relacionamento com o seu Deus. Isso é muito legal. Então, o medo e a incerteza são obstáculos, né, para uma entrega genuína. Deus espera de nós uma entrega sincera. Não uma entrega parcial, como nós conversamos anteriormente, mas uma entrega de coração. Deus espera que nós venhamos a nos entregarmos todos os dias para Ele. Nós já conversamos sobre isso, eu não vou voltar nesse tema. Mas sentir medo, saiba que é humano. É inerente à percepção natural do homem. Só que Deus tem algo melhor para você, Deus tem algo melhor para nós. Que aprendemos, né, que venhamos a aprender a suplantar, a vencer o natural e viver no sobrenatural. Medo, escuta isso, não te pertence. Mesmo nesse tempo, ainda mais, né, nesse tempo, medo não te pertence. Vários homens de Deus, por exemplo, bem como Jesus, né, eles passaram por isso também, não pense que não. Vários homens de Deus sentiram medo, como o apóstolo Paulo, como Daniel também. Esses homens foram colocados a ponto da morte. Daniel enfrentou uma cova dos leões, ele foi jogado lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego também enfrentaram uma fornalha 7 vezes aquecida, né? Além da normalidade do que era regular naquela época. O rei mandou acender 7 vezes mais. E Jesus também, o apóstolo Paulo, tiveram sensações também nessa direção. Então, a palavra chega a dizer que Jesus sentiu agonia. Agonia, ou seja, um estado de grande aflição que antecedeu ali aqueles momentos de sofrimento que previram a morte dele. Então, Jesus também sentiu medo, mas ele venceu todos esses sentimentos, essas percepções, né, humanas, naturais,
com o quê? Com o amor que veio de Deus, com o amor que ele percebia, que ele confiava e ele confiou nesse amor. E ele espera que nós venhamos a confiar nesse amor também. Então, esse amor deu as forças necessárias para que Jesus pudesse vencer, avançar para a sua entrega final, que foi tão importante, tão vitoriosa, né, que mudou a história da humanidade, mudou a minha vida, mudou a história e vai mudar ainda mais a história da sua vida. Tá certo? Então, mas para isso, ele precisou acessar. Jesus precisou não somente acessar, mas buscar. Essa palavra é legal, buscar esse verbo. E crer no poder desse amor. Nós buscamos o amor e cremos nele. Olha, com a vida com Deus, nós caminhamos de fé em todas as circunstâncias. Então, até mesmo no amor e buscar esse amor, nós caminhamos pela fé. Tá certo? Muito legal. Então, João, no capítulo 16, trazendo mais uma passagem para você, no versículo 33, diz o seguinte: que estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, disse Jesus. No mundo passais por aflições, ele não negou em nenhum momento, mas tem de bom ânimo. Você consegue ter bom ânimo aí, ter alegria no seu interior, mesmo que tudo lá de fora está uma confusão só, você sente alegria, essa alegria é a nossa força, a alegria dele, hein? Isso vai renovando você por dentro. E ele mesmo diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele, com toda a autoridade, ele declarou, eu venci o mundo. E Jesus mesmo, em outras passagens, fala que nós também venceremos. Tá certo? Mas esse amor que estamos falando é o do tipo de Deus, o chamado amor ágape, né? Que é uma terminologia grega que justamente significa o amor que se dá, o amor que se doa, aquele que se entrega e de forma incondicional. É um amor na sua própria natureza incondicional. O amor do tipo de Deus que acaba fugindo de uma necessidade particular, ou posso dizer até mesmo egoísta, de olhar para si e desejar somente para si, não para o próximo. Jesus o tempo todo ensinou nós olharmos para o próximo, né? Isso é uma verdade maravilhosa. E muito bem. Então, trata-se de uma entrega genuína, pura e podemos dizer até mesmo invencível, porque nada conseguiu segurar o amor de Deus que fluía na vida do nosso Senhor. E foi por amor, por perceber esse amor do Pai, por sentir o amor do Pai na vida dele de forma tão intensa, que ele também conseguiu amar do mesmo jeito, da mesma maneira, cada um de nós, toda a humanidade, todo aquele que nele cresce. Não é? Então, ele se doou e se entregou por todos, e suplantou toda, né, o seu sofrimento, as suas dores, e esse amor fez ele vencer todas essas situações. Então, com isso, ele se mostra fortalecido, conseguindo permanecer de pé até o limite e capaz de ser dado até aos mais indignos, né? Jesus, ele não se sacrificou, ele não se entregou apenas pelos bons, pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, por aqueles que o amavam. Não, ele se entregou por todos, tá certo? Até mesmo diante daquela cruz, ele olhou para baixo e fala, Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus, até mesmo pendurado naquele madeiro, ele amou aqueles que estavam aos pés daquela situação toda, blasfemando do seu próprio nome, do seu próprio poder, da sua própria obra. Então, podemos citar um outro exemplo também, Estevão, porque muitos acham que Jesus é o único exemplo. Não, Estevão, inclusive, é um exemplo, né, um tipo de Cristo. Estevão foi um homem que também proclamou o nome de Jesus e chegou ao ponto de falar diante de muitos judeus, né, dando testemunho vivo a respeito da vida, do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta ocasião, prenderam ele, pegaram ele, né, está lá registrado no capítulo 7 de Atos, né, no versículos 58 a 60. É uma história tremenda. Aliás, é um exemplo maravilhoso. E lançando Estevão, lançando fora da cidade pelos judeus, né, eles o apedrejaram. Olha só, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Posteriormente, ele teria um encontro com Jesus e se transformaria no famoso apóstolo Paulo, tão conhecido na Bíblia, não é? E que escreveu tantas cartas. Mas as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Espírito. Ou seja, Estevão também se entregou. Ele olhou para os céus e se entregou para o Mestre, se entregou para a glória, se entregou para aquele que foi o autor da sua vida. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, ele adormeceu. Ou seja, Estevão olhou para aquelas pessoas, olhou para o alto e falou: Senhor, eles também não sabem o que fazem. Não impute-lhes a eles esses pecados que eles estão fazendo. Então, ele foi tomado pelo amor do tipo de Deus e amou até mesmo aquelas pessoas que naquele instante estavam apedrejando. Olha só que coisa incrível. Então, o ágape, ou seja, esse tipo de amor, ele expressa uma entrega pessoal e voluntária. Olha, ninguém pode se entregar por você e tem que ser de forma voluntária. Também ninguém vai te forçar a nada. Deus nunca vai te forçar a nada. Ele quer que seja de forma sincera, genuína e de forma voluntária. Isso fica exposto no Novo Testamento inteiro, onde cada cristão é movido a demonstrar o amor que como Jesus amou. Deus quer que você ame, como Jesus aprendeu a amar como filho do homem também. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo indica lá no capítulo 13 de primeira carta aos Coríntios, na igreja de Coríntio, o apóstolo Paulo indica que esse amor ele tem várias características, né? Ele é paciente, ele é sem inveja, ele é sem malícia, sem egoísmo, ele não julga, não pratica injustiça. Porém, lá no versículo 13 desse mesmo capítulo, ele afirma, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três permanecem, escuta bem, preste atenção. Porém, o maior destes é o amor. Então, valorize o amor de Deus na sua vida, aprenda a amar como Ele amou e você vai conseguir, nesta rota, se entregar de forma como Deus espera que nós venhamos a nos entregar para Ele. Não somente para a pessoa de Deus, mas para a sua obra, para os seus propósitos. Isso vai ser naturalmente edificante na sua vida. Não tem nada melhor do que servir ao nosso Deus. Deus te abençoe e até a próxima, queridos.